Esse é mais um conteúdo do método PSQI. E nesse conteúdo eu vou dividir com vocês a forma como eu escolho capturar os encaixes de overdenture. Esse é um tema um pouco complexo da gente compreender, porque overdenture ela demanda muita prática clínica, tem muita questão que é difícil de dominar, mas essa é a forma como eu faço a captura dos encaixes para overdenture, uma captura que tem que ser extremamente passiva. E se você quiser um PDF de como fazer essa captura do encaixe, como ocar a peça, é só você acessar o link que está na descrição deste vídeo, para que você possa ter um passo a passo aí para servir como guia. Nesse caso em questão, é uma recaptura, então eu vou remover esses encaixes para poder fazer uma nova captura. E pensando na remoção, o que a gente tem que ter de imediato, o que a gente tem que pensar, é que o desgaste precisa ser feito ao redor do encaixe, do housing metálico que a gente tem aqui, sem encostar nessa região, para não danificar justamente o housing metálico. E aí a gente vai desgastando, a gente vê que o housing vai soltando, ele vai girando ao redor, e nós vamos removendo ao redor do housing. E com o auxílio de uma cureta, nós vamos fazer uma alavanca nessa região para poder fazer a remoção completa do housing com o O-ring. E com isso a gente vai conseguir preparar esse leito para poder receber novamente o mesmo componente se tratando de uma recaptura. Então, uma vez solto, a gente tem agora a resina e essa resina ela precisa ser removida em duas etapas. Nós precisamos criar espaço nessa região aqui, que é a região que vai ter espaço para ele caber propriamente dito. Então, em profundidade, nós precisamos remover a resina. E nós precisamos liberar também todo o contorno da região para evitar que tenha algum risco de ter interferência na hora de assentar a prótese total quando nós formos fazer a recaptura ou até mesmo a captura propriamente dita. Então, esse desgaste ele precisa ser feito em profundidade e em largura para poder dar liberdade de assentamento para o housing metálico com o O-ring ou a cápsula com o O-ring. Então, nós removemos nas laterais. Aqui nós podemos ver o equator em posição, colocando o O-ring com o housing metálico. Nós temos que fazer uma força relativa aí para que ele encaixe. E agora nós vamos provar a prótese sobre o encaixe para ver se ela senta de forma passiva, uma observação apenas. E aí nós vamos colocar silicone leve nas regiões que foram ocadas, para que a gente possa ter certeza que vai ter espaço sem interferir no assentamento da peça. Então, depois de colocar o silicone, nós assentamos a peça em posição e nós vamos observar todo o contorno do silicone. E o que a gente vai querer observar nesse contorno do silicone? Nós queremos ver se houve algum problema dele rasgar ou não. Então, nessa região que eu estou marcando com o lápis, o silicone rasgou ali. A gente pode observar que aqui nós não temos silicone, nós temos apenas resina aqui, o que significa que o housing bateu nessa região. Ou seja, tem pouco espaço para o housing e para a resina de captura. A gente tem que lembrar que tem que ter espaço para o O-ring e para a resina que vai prender o O-ring na prótese. Então aqui a gente consegue ver. O silicone ele rasgou nessa região inteira, então a gente marca essa região com um lápis aqui para poder enxergar na hora que a gente remover o silicone o que precisa ser removido. Então, nas outras regiões a gente pode observar que o silicone ele está íntegro. Nós removemos esse silicone e observamos todo o redor dele, não pode ter uma perfuração, tem que ter espaço para a resina de captura. Esse caso em questão estava bom. Agora, aqui, quando nós removemos, o que nós vamos observar? Que ele está rasgado e a marca de lápis ali. Essa marca ela vai ser desgastada agora com a MaxiCut para poder dar espaço para o housing caber e a resina de captura. Tem que ter espaço para as duas coisas, não podemos esquecer isso. Após feito esse passo, precisa repetir o silicone e uma vez estando tudo certo, nós vamos colocar a resina acrílica na prótese. Eu tenho por hábito preencher pela metade o espaço que a gente ocou aqui. Nós temos que pensar
que essa região é uma região que tem um formato de como se fosse uma caixa. E se a gente preencher a caixa inteira com resina, na hora que nós colocarmos a peça em posição para assentar, vai haver um extravasamento muito grande de resina dessa região. Por que que isso acontece? Porque precisa caber o volume do encaixe. Então, por isso que a gente não pode encher por completo essa região que foi ocada. Normalmente, o que que eu faço? Tem a região que foi ocada, nós vamos ter uma situação dessa, eu coloco resina pela metade. Às vezes, pode não ser o suficiente, mas eu prefiro fazer isso em 2 etapas, se for necessário, do que ter extravasamento de resina. Então, se nós formos observar nessa região, o que que dá para perceber? Faltou resina aqui. Nessa região teve uma quantidade praticamente perfeita de resina, mas em todo esse resto houve uma falta de resina para preencher completamente. Mas isso foi o suficiente para capturar o encaixe. Isso já é o suficiente, porque esse preenchimento, essa correção, a gente faz depois. Nessa região, por exemplo, se a gente for observar, a quantidade foi bem pouca de resina colocada. A área ocada é bem larga, até em excesso aqui para não ter problema. Mas a gente pode ver que já foi o suficiente para capturar o encaixe, sem praticamente nenhum extravasamento. Então é uma forma bem tranquila de se fazer isso para evitar esse extravasamento de resina acrílica. Isso pode ser muito chato. E para continuar depois, a gente coloca a resina aqui, preenche essa região e aí a gente assenta a peça em boca. Por que que a gente pode fazer isso? Porque como o encaixe já está capturado, a gente pode imprimir nessa resina o formato do rebordo e aí a gente já pode retirar. Quando nós estamos fazendo a captura do encaixe, não dá para fazer que nem um provisório, que coloca e tira, coloca e tira. Isso não pode no encaixe, porque o encaixe precisa ficar preso. Se nós fizermos isso durante a captura, acaba acontecendo que a gente remove a prótese com a resina ainda não na sua total polimerização e o encaixe fica na boca, não foi capturado. Então não é isso que nós queremos. Mas eu particularmente prefiro colocar quantidades menores de resina para evitar extravasamento. Qualquer extravasamento vai ser corrigido com a MaxiCut, a gente vai remover qualquer excesso e onde faltar nós vamos preencher e assentar essa peça em boca. Às vezes pode cair resina dentro do encaixe, é só jogar um ar para poder remover. E uma coisa que particularmente eu gosto de fazer também é fazer em 2 etapas, 3 etapas ou 4 etapas. Então eu não capturo vários encaixes de uma vez. Então, normalmente eu capturo um encaixe de um lado, um encaixe do outro lado. Então, do outro lado também tem um encaixe que foi capturado. Feito isso, eu parto agora para uma nova captura. E essa nova captura eu vou seguir os mesmos passos. Preencho pela metade o espaço ocado, não vou preencher completamente, sempre pela metade, para não ter um grande extravasamento. E depois que os componentes foram capturados, a gente vai fazer um acabamento daquela resina que não está completamente aderida à prótese overdenture. Então a gente vai com uma broquinha fininha, removendo os excessos da resina. Com isso, a gente tem que tomar bastante cuidado para não danificar o O-ring. Então a gente vai fazendo um desgaste bem delicado, tomando bastante cuidado. E eventualmente encostar um pouquinho em alguma região não tem problema. A gente não pode ter movimentos bruscos e agressivos. Feito essa remoção dos excessos de resina, então aquela resina que não fica aderida à resina da overdenture, a gente precisa remover isso, senão ela vai soltar uma hora ou outra de qualquer jeito. Então, fazendo todo esse acabamento da área de captura do encaixe. Uma vez feito isso, nós garantimos que não tem nenhum excesso. Finalizando o acabamento agora com uma escova, para ficar uma superfície mais lisa e com menos rugosidade, e com isso nós temos o encaixe aí capturado. O que é interessante que nós precisamos tomar cuidado, a captura de um encaixe de overdenture, ela precisa ser passiva. Normalmente nós colocamos aquele anel plástico ao redor do encaixe em boca para evitar a entrada da resina em áreas retentivas do encaixe. Então cada marca tem essa
esse bloqueio de uma forma. Então tem marca que é um anel plástico, tem marca que é uma saia de silicone que permite que a resina escoe. Mas é muito importante controlar o volume de resina. Nós não podemos encher a área ocada com resina. Normalmente eu coloco pela metade para garantir que se houver algum extravasamento ele seja o menor possível. Eu sempre tomo muito cuidado na hora de capturar o encaixe de overdenture, porque qualquer deslize que a gente comete pode gerar um transtorno na clínica. Como, por exemplo, se a resina entra numa área retentiva, a peça simplesmente não sai da boca do paciente. Nós vamos precisar fazer um desgaste completo de toda essa resina, e isso normalmente por uma lateral da peça, para poder fazer essa remoção. Quando nós falamos de barra clip, isso é mais crítico ainda, porque a barra clip tem uma grande área retentiva embaixo dela, então normalmente é preciso fazer um bloqueio com serotilidade ou com top-down, alguma barreira gengival. Então é importante tomar esses cuidados. Na parte de encaixes do tipo O-ring, esses cuidados são um pouco mais tranquilos da gente ter, então é um pouco mais fácil da gente controlar esse extravasamento. Mas é muito importante tomar muito cuidado com o extravasamento da resina. Isso pode trazer transtornos durante a consulta para poder fazer a remoção da peça. É uma condição que a gente precisa tomar bastante cuidado. Então, além disso, o assentamento passivo da peça, sem esbarrar em nada, a peça precisa assentar na boca como se fosse uma prótese total. Ela não pode ter nenhuma interferência do encaixe, nenhuma. Nem do macho, nem da fêmea em posição, quando nós colocamos a cápsula com o O-ring dentro, não pode interferir no assentamento da prótese. E essa prótese precisa assentar de forma passiva. E a partir do momento que ela está assentada de forma passiva, nós conseguimos fazer a captura. Sempre criar espaço para a cápsula e para a resina de captura. Precisa existir um espaço para essa resina também. Uma outra forma de capturar esses encaixes é perfurando a peça. Muitas vezes, quando a gente perfura a peça, nós temos uma habilidade maior, tanto do ponto de vista visual como técnico mesmo, porque nós estamos vendo o encaixe por cima. Então, nós conseguimos controlar mais tudo isso. Numa região anterior, a gente consegue fazer isso de uma forma mais tranquila. Nas regiões posteriores, normalmente para fazer isso, nós precisamos perfurar os dentes e talvez isso possa danificar um pouco a peça. Então, por conta disso, eu faço esse tipo de captura. Em alguns casos, eu perfuro a peça. Quando eu vou capturar clipe, por exemplo, eu perfuro a peça. Mas quando é esse tipo de captura de O-ring, eu faço apenas, eu oco a peça por dentro e faço essa captura. Dois grandes cuidados que eu não canso de repetir: assentamento passivo da peça e cuidado com extravasamento de resina acrílica. Esse é um procedimento que, para aprender, a gente precisa aprender com alguém perto da gente com bastante habilidade para poder evitar que intercorrências chatas possam surgir. Então, é muito importante a gente fazer esses passos sempre com o auxílio de um professor, o auxílio de alguém que já tenha feito isso algumas vezes para não ter nenhuma intercorrência, porque as intercorrências são realmente chatas, fica chato com o paciente isso também, ele não consegue tirar a prótese, ele acaba ficando muito ansioso com a situação. Então, é muito importante tomar esses cuidados para que isso seja feito da melhor forma possível. Se você gostou desse conteúdo, fique ligado no método PSQI. O método PSQI não tem como foco ensinar overdenture ou prótese fixa total sobre implante, por conta dessas etapas precisar de um professor junto presencialmente para que não haja intercorrências difíceis de serem corrigidas. Mas o nosso foco é ensinar a prótese sobre implante em todas as formas que ela pode se apresentar e espero você num próximo vídeo. Até mais!